dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para você que está nos ouvindo pela rádio 95.7, a frequência melhor do seu dial. Bom dia para você que está com a gente aqui na live do Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. Hoje eu levei alguns segundos a mais para ajustar o nosso vídeo. A maquiagem. Sabe, aquele enquadramento perfeito, porque sem querer meu telefone estava virado e você não ia ficar com o pescoço torto para poder assistir a gente, né? Eu não posso perder sua audiência também. Bom dia para você que também está com a gente no Instagram. Muito bom ter a sua companhia todos os dias, fazendo com que a gente se inspire para produzir um conteúdo que te ajuda a ficar ainda melhor, ainda mais forte com todo esse conteúdo que a gente vem trazendo para você. Hoje, um tema muito importante, muito relevante e que todos nós temos de sensação de medo. Sabe? Isso é normal, isso é comum. A nossa mesa aqui, ó, já se viu apoiada aqui no cotovelo, a mesa saiu. Então a gente vai cuidar, né? A gente tem um medinho que essa mesa caia aqui durante o programa. No intervalo a gente resolve. Mas, de qualquer maneira, importante a gente lembrar que o medo é um sentimento que viaja no tempo normalmente porque a gente projeta aquilo que a gente viveu já no passado ou alguma experiência, alguma coisa que alguém disse pra gente, a gente traz para o momento presente e faz esse momento que a gente viveu e que não foi uma coisa muito positiva, a gente traz e revive e sofre e continua nessa frequência. Ou então a gente está pensando que lá no futuro alguma coisa catastrófica vai acontecer, mas gente, isso está acontecendo só na sua cabeça. Então muitas vezes você perde o presente que é maravilhoso, o presente que é aquele momento em que dá certo, tudo acontece no seu tempo. Jacir sempre fala que está tudo certo sempre. Então, assim como outras frases que dizem essa mesma coisa, confie, porque muitas vezes a fé fraca faz você ter mais medo. Pensa nisso. Quando você acredita em Deus, quando você... Olha só o Gabriel aí, Gabriel Schmidt, que estava desaparecido, mandando os coraçõezinhos pela manhã, hein? Muitas vezes você que está um pouco distante de Deus, da sua crença, da sua fé, não está alimentando a sua vida espiritualmente, e é super importante você alimentar espiritualmente a sua vida, os seus sonhos, entregar para Deus, para você entender que somos todos muito pequenos e ao mesmo tempo grandes nessa vida, sabe? Que Deus nos confiou tantas coisas, a nossa única missão de vida é acordar, fazer o nosso melhor, é crescer, é nos desenvolver, é inspirar, não importa se é uma, duas, três pessoas, não, né? A quantidade independe, importa você fazer o teu melhor todos os dias. Sabe, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, já dizia Gilberto Gil. E olha, essa ousadia e confiança são os aspectos mais importantes. A Cláudia falou que usei uma frase, eu uso sempre a frase que está tudo certo sempre. E olha que engraçado, né, como a vida funciona. Nós chegamos aqui, preparamos tudo com o maior carinho para você e perfeição não existe, a vida prega peças. Exatamente no segundo para começar o programa deu um nó no telefone da Cláudia aqui para fazer a live e nós tivemos que resolver. E aí você resolve, eu estou falando de problemas pequenos. Estamos há quase 3 meses aqui, eu estou apoiado na mesa como há 3 meses estou apoiado, a mesa de repente quase caiu. Então veja, isso é tudo tão interessante que eu sorri, a Cláudia sorriu. E esses são os problemas que acontecem na vida, que pessoas às vezes ficam nervosas, olham para dentro de si e não encontram os recursos internos, sentem-se julgadas. Superconsciência é isso, é a gente olhar, Deus vai falar assim, não, mas são problemas pequenos. Quando você está treinado, quando vê os problemas grandes, você põe na cabeça essa frase, está tudo certo sempre. Medo é defesa, ansiedade é medo do futuro, depressão é medo do passado. Quanto mais preparado você estiver, o que é a superconsciência aqui? Te preparar cada vez mais, para que quando chegar o medo gigante, você olhe para ele e veja que você agora é gigante, o medo está pequeno. Exatamente. Então, se você já pensou em empreender ou se você já teve uma experiência de empreender no passado e não deu certo, o que normalmente acontece? Medo de fazer de novo, vai acontecer de novo e tudo mais. Nos relacionamentos não é diferente, sabe? Isso, um relacionamento que foi abusivo, que foi triste, que terminou mal, o que acontece? Você fica com medo de se envolver de novo e tudo mais. Gente, cada história é uma história. Se você trouxer para uma nova experiência os traumas, os problemas que viveram no passado, você não dá chance para as novas situações e para colocar em prática todo o aprendizado que você teve com aquilo que não deu certo.
É isso que a gente tem que colocar em prática e vivenciar de fato a experiência do presente, porque todo dia, quando a gente recomeça, a gente não está começando do zero, a gente já está começando num ponto de partida com alguma experiência que a gente já viveu. Esse é o grande prazer da vida, poder melhorar todos os dias e crescer. Quem não teve uma avó, uma mãe que diz assim, ai, homem não presta, ai, todo mundo é canalha. Aí você nunca foi traída e fica pensando assim, ah não, mas vai me trair, porque eu acreditei naquilo. Teve até quando a gente fala dos rótulos, né? Ontem eu estava conversando com a Denise Schmal, que é aquela amiga nossa que mora na Itália e que é professora e trabalha com desenvolvimento infantil, e ela falou assim, olha, Cláudia, uma vez eu atendi uma menina que ficou muda seletiva porque o pai sempre mandava ela ficar quieta. Então a criança, ela aprende com uma série de estímulos ou com a falta deles e fica com esses traumas. Então tudo aquilo que a gente vai colocando no inconsciente das pessoas, tudo aquilo que a gente usa na nossa voz, como a gente falou aqui esses dias e que a gente trouxe esse tema da importância da gente pensar antes de falar, daquilo que vibra no coração das pessoas e tudo mais, você está deixando alguma semente dentro de alguém que às vezes não é positiva e que atrapalha muito. Então, esses pensamentos, essas fantasias todas que muitas vezes você está vivendo, elas te atrapalham mais do que ajudam. Volta para o presente, volta que pisa no teu chão, planeja melhor a tua vida para sofrer menos. Quais problemas, quais medos foram plantados na minha cabeça? Eu preciso olhar para o dia, quando ele amanhece, e pensar assim, a gente fala do momento presente, imagine ele como um presente, de fato, que é entregue nas tuas mãos. Um pacote, cada dia, para você abrir. E mesmo nesse dia, terão surpresas boas, surpresas ruins, às vezes surpresas péssimas. E o presente de cada dia é um treinamento de cada dia para a gente enfrentar essa vida, porque a vida é feita assim. Esse pai dessa moça, ele deu um presente para ela, um presente maroto. Talvez ele não tenha nem tido a intenção de machucar, mas machucou, criou uma ferida emocional que é um erro de pensamento. Então, se nós vivemos com erros de pensamento, eu tenho que olhar no espelho para mim e pensar assim, qual erro de pensamento está incutido em mim, que me faz ter certezas dos problemas lá fora. Então, isso eu preciso trabalhar, peça ajuda para um terapeuta e vá atrás dessas feridas emocionais, desses erros de pensamento, para você aplacar, acalmar esses erros, porque você é forte. Um pai não deseja um mal para uma filha, pelo menos habitualmente não, mas nós causamos danos muitas vezes nos outros e a formação durante a infância pode fazer carregar erros para sempre. Para sempre não, até o subconsciência entrar na tua casa, entrar na tua vida, no teu ouvido, entrar no teu cérebro e mostrar a tua capacidade de superação e realização. Essa capacidade é fantástica e ela está aí dentro de você, é um presente do dia e é um presente nosso para você. Não duvide da fé, da esperança, do presente, porque essa quarentena prolongada te dá uma sensação de estar de mãos atadas. Eu falei na chamada do programa de pisar no freio, no acelerador ao mesmo tempo. É uma coisa muito louca isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um ritmo, a gente tem que esperar esse ritmo passar pela janela. Olha só que coisa doida, a gente vai falar sobre o tempo, não sei quando, mas a gente vai falar, tá? Porque assim, o tempo passa muito rápido e a gente tem que ficar parado, e como é que a gente fica? Então assim, vamos botar todos esses sentimentos, essas emoções em ordem, porque isso vai ajudar você a prosperar como pessoa, como profissional, nas suas relações e tudo mais. E ninguém merece sofrer por medo, que é o nosso tema de hoje, tá? Todas as dificuldades, elas aparecem na nossa vida para a gente superar, para a gente aprender, para a gente enfrentar e para a gente crescer. É simples assim. Então, você já está com a rotina mudada, o provisório virou permanente, a gente já está há mais tempo aí passando por mudanças profundas, mas é claro, se você trouxer cada vez mais conhecimento, mais informação, mais qualidade para a sua vida, todas essas mudanças, elas acontecem com valor agregado, gente. Valor agregado que, assim, você sai dessa e fica melhor, você fica maior, você fica mais forte, você está preparado para o próximo desafio. E aí não é qualquer vendaval que te derruba, não. Então, a gente vai passar por dificuldades, a gente já está fora da zona de conforto, a gente já está um pouco instável em determinadas situações, mudaram várias coisas na sua vida, ok, mas a gente pode se divertir com isso, né? Com certeza, a gente tem hoje tudo o que a gente precisa no momento presente. E se esse momento presente não está satisfatório para você, reavalia,
pensa, reprograma a tua rota e planeje algo que seja mais bacana, que te dê mais prazer, sabe, com calma. A gente também já falou disso aqui. Perdeu algum programa desse, estava sem conexão, como o Gabriel contou aqui, estava sem conexão na internet e tudo mais. Você tem lição de casa para fazer, Gabriel. Gabriel é nosso mascote, tem 12 anos, ele está sempre aqui com a gente, ele manda bastante corações que eu adoro. Aqui, ó, olha só. E aí, enquanto ele tá nessa fase de não ter a escola, mudança de rotina, ele pode mergulhar no YouTube e assistir todos os programas que ele perdeu. Então, se você tá que nem o Gabriel, perdeu algum programa, assiste lá porque tem muito conteúdo. Eles são atemporais, independente da gente falar de coronavírus hoje, falar da pandemia, dessa mudança que está acontecendo em todas as casas, todas as famílias, a gente pode substituir muitas vezes, quando a gente fala em quarentena e pandemia, para crise. Quer dizer, cada período da vida ou em cada situação vai haver alguma crise que a gente precisa enfrentar para poder crescer. Veja, nós temos alguns tipos de medo, né? Medo da perda, medo do abandono, medo de coisas, de fatos, de agressões. Agora, esses medos, na maioria das vezes, eles não são reais. Eu recebo pacientes no meu consultório que elas simplesmente elas estão com a fisionomia apavorada, que elas estão com medo de câncer. E o câncer nem passou perto delas. Isto é, este medo passa às vezes, doutor, eu estou há 2 meses para marcar consulta com medo, ela passou 2 meses sofrendo horrores por um medo que é irreal. Então existe um medo real, você pode ter uma doença grave, pegou o coronavírus, que é uma patologia importante nos dias atuais, o mesmo está com câncer, não importa. A ideia é, quais são as saídas? Porque às vezes quando a gente muitas pessoas falam, puxa, eu tinha medo disso, agora que eu estou com câncer, o medo sumiu. Sabe por quê? Ele se tornou conhecido. E você passa a olhar para ele de uma outra maneira. Agora tem o medo imaginário, e esse medo imaginário, muitas vezes, daquilo que você acredita que é. Tem pacientes que sentem nódulos benignos no seio, não é câncer, mas ela continua apavorada com aquilo. Então, quando é que nós vamos nos livrar desses medos imaginários? Desses medos do presente, do passado, do futuro, mas imaginários. Vamos ter medo do que é real? Vamos, mas vamos também qualificá-los e olhar para quem somos nós para passar por esses medos. Às vezes eu acho que a gente pega emprestada crença e medo dos outros, sabe? Muitas vezes você está conversando com alguém que está um pouco pessimista ou que está sofrendo e tudo mais, pega para si. E você não precisa fazer isso, essa história não é tua. Então, quando a gente pega o medo dos outros ou quando a gente sofre com um futuro hipotético, sabe, não é uma coisa que está acontecendo, você acaba sofrendo 2 vezes. Porque uma coisa é você ter empatia, tentar se colocar no lugar do outro, ajudar e tudo mais. A outra coisa é você carregar para você como se fosse aquela história de tentar equilibrar, né? Quem tem mais com quem tem menos. Tudo isso aí não precisa. Quando é sofrimento, não. A gente joga amor, joga fé, joga esperança que as coisas se renovam. Vou contar uma historinha aqui que eu recebi do Marcelo Mendes, que é aquele escritor que a gente entrevistou dia desses, e ele falou assim que existia um rei e existiam súditos, e aí naquelas situações medievais e tudo mais, eles iam para pena de morte, mas eles tinham a opção de escolher como que eles queriam essa sequência de vida. Tinha uma porta negra lá na frente, cravejada de caveiras, e tinha os arqueiros que iam disparar aquelas flechas. Eles escolheriam por onde eles queriam passar. Todos escolhiam passar pelos arqueiros e morriam com aquelas flechas todas. Até que um dia apareceu um súdito que escolheu saber o que acontecia, o que tinha naquela porta negra, porque se ia morrer de todo jeito. Ok, quando ele abriu a porta, era um sol, era um convite de uma passagem para uma floresta. E o que a gente faz muitas vezes? Aquilo que parece, mas não é o que no nosso imaginário a gente constrói uma fantasia desastrosa. Muitas vezes a nossa vida está oferecendo esse tipo de situação. É uma porta negra que você só não sabe ainda o que tem lá dentro. Mas é uma defesa colocar aquelas caveiras cravejadas, mostrar que é perigoso, perigo, não entra aqui, né? Todas essas coisas. Mas o medo está muito mais na sua imaginação do que na vida real. E foi aí que quebraram essa ideia, essa história toda desse rei que fazia com que e se divertia, né, com essas escolhas que os seus súditos tinham de como que eles queriam morrer ou viver. Tem uma frase que eu gosto muito, né? A dor é real. O medo, o sofrimento é opcional. Isto é, o problema causa dor, é difícil, é complicado. Qual é o tamanho do vírus que está lá fora? Qual é o tamanho da tua visão sobre ele? Você está enxergando lá fora uma porta cheia de caveiras ou com um arqueiro cheio de flechas? Isto é,
A dor é real, existe um vírus, estamos passando por uma pandemia, temos que nos cuidar, sim, o tempo todo. Não vamos vacilar em momento algum. Mas qual o tamanho real desse vírus? É o tamanho que a mídia está tentando mostrar, acabando com todo mundo. Isto é, eu quero chamar você de ignorante e te prender em casa pelo medo, ou prender você em casa e não prender? Isto é, que você tenha a escolha de ficar em casa, usar máscara de distanciamento, porque você é uma pessoa madura, adulta e com cuidado. Agora, o que adianta você estar dentro de casa morrendo de medo? Tem muita gente morrendo de infarto dentro de casa, engordando um monte, tendo uma série de problemas porque estão com medo. A gente quer acabar com medo. E como é que a gente acaba? O vírus vai continuar lá, ele vai embora quando ele quiser. Você precisa estar maior. Esse é o nosso objetivo aqui, para mostrar para você que até medo é uma emoção. Emoção, ela roda num hardware aqui dentro do nosso cérebro, no sistema límbico. Essa emoção, o sentimento é o que você sente em relação a essa emoção. Posso explicar melhor? Tem pessoas que adoram filme de terror, que elas vão lá para ter medo e adoram, dão risada, sentem-se bem com aquele medo. Isto é, o sentimento vai ser agradável ou não, bom ou não. Isto é, isso é um sentimento que você tem em relação ao teu medo. Portanto, é uma questão de pensamento. Eu não estou falando para você passar a gostar de filmes de terror ou passar a querer passar por situações complicadas para tentar provar que você não tem medo. Não. Vamos receber os nossos presentes todos os dias, porque problemas são presentes que a gente recebe para treinar, para exercitar nossos músculos mentais, emocionais e de pensamento. Superconsciência é para isso, para a gente conseguir entender essa diferença e perceber dentro de você o que você pode fazer. O que você pode fazer hoje com o teu medo, com o medo que você sente? Vá agora lá no espelho. Não, depois do programa. Vá lá no espelho, olha para você e fala, chega! Acabou a brincadeira, o cérebro é meu, quem manda nele sou eu. Eu vou olhar o que tem na porta com caveira, eu vou olhar o que tem na outra porta e eu vou decidir o que eu vou fazer com o meu medo. Eu vou aproveitar para dar um bom dia para Maria Nunes, para o Marcelo Mendes, para o Marcos Guilheta, para José Carlos Godoy, Marcelo Joaquim, Carol Horst, Maria Namba, Noemi Queiroz, Gabriel Schmidt, Adalgisa Gozalo, Denise Chimal, olha quanta gente legal. O Zé, né, José Geraldo Noronha, ele está falando que a gente tem que transformar os medos em desafio. Cláudio Honor Oliveira, William Fleming, Maria Nunes. Gente, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito, muito bom. Essa interação é demais. Eu fico cheia de energia. Eu vou dizer para vocês que, antes de chamar o intervalo, tá? Eu quero que vocês pensem assim, que se o medo é uma viagem no tempo, a gente tem que se conectar no agora, tá? Mas no próximo bloco a gente vai ter uma entrevista muito, muito, muito interessante, especialíssima, porque no começo da pandemia, no começo do coronavírus, a Elaine, ela tem um filho especial e ela tem um filho que precisava de vários tratamentos e atendimentos muito próximos para ajudá-lo no desenvolvimento dele. E com a pandemia, ela teve que assumir uma série de estímulos ou de coisas que antes ele fazia fora de casa e ela não sabia que ela ia dar conta de fazer tudo isso com o filho que tem 10 anos e precisa de todos esses estímulos para continuar melhorando e se desenvolvendo. Qual que era o medo dela? Dele desaprender tudo que ele tinha melhorado, evoluído. Mas a gente vai te contar melhor isso no próximo bloco, não sai daí. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, hoje falando sobre medo. No bloco anterior a gente falou dessa viagem no tempo, das projeções que a gente faz do passado ou para o futuro, perdendo essa oportunidade de vivenciar o presente com as experiências que a gente já adquiriu no passado e largando mão dos fantasmas que a gente tem no futuro. Agora, quando eu chamei esse bloco, eu comentei que a Elaine, ela é mãe de uma criança especial, do Ian, e o Ian precisa de vários profissionais para ajudá-lo no desenvolvimento dele. Ele tem uma doença genética não tem um nome, esse problema que ele nasceu, mas é um menino lindo, muito disposto, que tem aprendido muito nessa quarentena, ainda mais próximo da mãe. Bom dia, Elaine. Tudo Oi, bem Cláudia, com você? Bom dia, tudo bem sim, e você? Agradeço pelo convite, um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Prazer é nosso. Então, no bloco anterior eu estava falando sobre medo, né? Que a gente tem desse desconhecido. E você que é mãe de uma criança especial, que sofreu um pouco mais, assim, desse medo no começo do isolamento, porque ficou com medo que, interrompendo as atividades do seu filho, ele fosse prejudicado. Conta pra gente, como é que foi isso pra você?
Então, Cláudia, eu sou mãe do Ian, um garotinho lindo de 10 anos, que é um menino especial, porque ele tem epilepsia, com crises de difícil controle, apesar de agora estar controlado, graças a Deus. E ele tem uma doença genética rara que acarretou num atraso global no desenvolvimento. Então, com isso, ele tem a demanda de fazer várias terapias para que ajude a melhorar o desenvolvimento dele, né? Então, todos os dias nós temos tínhamos, né, uma rotina grande de terapias e de horas na escola, com várias atividades envolvendo fisioterapia, hidroterapia, psicomotricidade, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia. Então ele fazia ecoterapia também, que é a terapia com os cavalos, e então ele tinha uma rotina bem intensa, né? De manhã ia para todas essas terapias, à tarde ia para a escola com acompanhamento da psicopedagoga, com um trabalho de inclusão bem legal numa escola regular. E acabou que de uma hora para outra, né, como para todos, isso foi tudo interrompido. Mas o maior medo mesmo que gerou nesse momento foi a questão de que, tendo ele um atraso no seu desenvolvimento, todos os dias a gente busca conquistas, né, melhoras, que às vezes demoram muito tempo para ser conseguidas e que, interrompendo um processo tão intenso de terapia, poderiam ser perdidas, né? Então, o maior medo nesse sentido, quando iniciou a pandemia, para mim, foi que meu filho tivesse algum tipo de regressão no seu desenvolvimento, né? Um medo terrível, no caso. Ou seja, o medo dele desaprender, né? O que você fez para isso não acontecer? Na verdade, no início, eu não sei se foi assim para todo mundo, mas a impressão que eu tinha é que essa quarentena não iria durar tanto tempo assim. Então, nos primeiros dias, eu estava levando com ele assim em casa, nós estávamos mais num ritmo de férias, de atividades mais lúdicas, de brincadeiras e coisa e tal. Mas depois, quando eu percebi, né, caí na real, vamos dizer assim, que ia durar mais tempo, assim como está durando, então eu precisei realmente agir. Entrei em contato com as terapeutas do Ian, com a escola, com os professores, e todos eles foram muito solícitos, assim, começaram a me passar, aqueles que eram possíveis, né, me passar orientações do que poderia ser feito em casa, de que forma poderia ser feito, e daí com esse suporte, né, tanto de material, mandaram vídeos, mandaram fotos, mandaram orientações por áudio, e com base nisso, eu fui adequando ao dia a dia do Ian. Então, assim, por exemplo, o Ian está muito inserido na cozinha atualmente comigo. Então, estamos aprendendo pela escola os números. Então, por que não quantificar com ele a quantidade de batatas que vai na sopa dele hoje à noite, por exemplo? Ou então, na salada de frutas, quantas bananas vão ter, né? Um exemplo. Ou então, outras coisas que nós estamos fazendo muito, assim, passear dentro do possível, fazer alongamentos, ou então, por exemplo, a parte de terapia ocupacional, que chamam as AVDs, que são as questões de vida diária, né? O Ian tem interesse, agora nós temos tempo. Teoricamente nós temos tempo agora. E ele tendo interesse, ele vai comer com a mãozinha dele, vai treinar, pegar adequadamente no garfo, levar até a boca, vai fazer treino de como usar um copo sem canudo, né? Então a gente está começando a adequar as situações, os estímulos terapêuticos, vamos dizer assim. Lógico que nunca será com a mesma carga de conhecimento que eles têm, mas é o que eu estou vendo que está trazendo resultados muito interessantes, porque está partindo do interesse dele para coisas da vida dele. Uma leitura de um livro mais voltado para desenvolver um sentimento de amizade, de carinho. Então, nós estamos procurando adequar conforme as situações do dia a dia, e eu estou vendo que está trazendo alguns resultados maravilhosos. Eu estou bem feliz com isso, bem feliz mesmo. Ai, que lindo, que bom. Você me disse que por causa da deficiência ele teve um atraso no desenvolvimento da fala, no andar, e que ele precisa de alguns cuidados, especialmente na imunidade, porque ele não pode ter febre por conta
desse problema de convulsionar. Então a tua dedicação, ela é exclusiva para ele. E ao que tudo indica, ele está gostando de passar mais tempo com você. Essa é a parte mais legal dessa superação que a gente está mostrando da história da Elaine e do Ian, porque naquele princípio que o medo era como que vai acontecer se ele está desaprendendo, com amor, amor resolve tudo. Um amor de verdade, esse amor genuíno, que a mãe não desiste. Mãe não desiste de filho, é amor. É uma coisa que é um pacotinho do céu que ela recebe para cuidar, para amar, para proteger e para ensinar. Então, a gente usa todas as forças mesmo. A Elaine tem uma história super inspiradora. Acho que você que está nos assistindo aqui também percebe isso, como essa história é bacana, porque muitas vezes a gente reclama de algumas coisas que a gente gostaria de fazer, mas ela não só faz tudo que uma mãe tem que fazer, como ela também está fazendo outras coisas que ela nem sabia como que ela faria e está dando certo. Olha só que bacana. Então, acho que vocês estão aprendendo muito nessa relação. Todas as mães estão percebendo isso com seus filhos um pouco mais próximos. Isso está sendo muito positivo e muito natural para vocês numa rotina adaptada, certo? Cláudio, o que eu tenho percebido é o seguinte, mesmo antes da pandemia, eu não trabalhava fora. Assim que a gente descobriu que o Ian, que o que ele tem é uma doença genética, né, e que pode ter convulsões por febre, então a gente cuida muito dessa questão da imunidade dele. Eu saí do meu trabalho e sempre estive mais presente nessa questão dos cuidados. Então, para você ter uma ideia, no início, quando ele era bem menor, ainda bebê, nós começamos com os estímulos em casa, numa sala toda esterilizada, que a gente montava e tal, né? E depois disso, ele foi ganhando mais reforço de imunidade. Com o tempo, a gente conseguiu tirar ele de casa e levar até as terapias para atividades mais externas, assim, que exigiam equipamentos, né? No caso da ecoterapia, que tem que ser no ambiente externo. No caso da psicomotricidade aquática, da hidroterapia, natação, tudo exige uma piscina, né? Térmica e tudo. Então, eram condições que exigiam que a gente estivesse fora de casa. Então, ele ganhou condições de estar fora de casa. Hoje em dia, ele ainda é considerado com a imunidade baixa, mas tem condições, vamos dizer assim, né, de estar com todo o reforço que ele toma de vitamina, complexos e tal, ele consegue estar fora de casa. Só que assim, então você não trabalha, mas não é bem assim. Para você ter, olha a quantidade de terapias que eu listei que ele faz, né? Mais as horas na escola com acompanhamento, mas ele faz na escola um horário reduzido. Ele não cumpre um período inteiro como de uma criança típica, né? Que vai lá da 1h30, 5h30 e tal. Ele faz menos, ele faz de 2 horas a 3 horas no máximo, dependendo do dia, das atividades que ele tenha. Então, com isso, o que acontece? A mamãe aqui precisa ter uma rotina de planejamento bem definida, planejamento, logística, né? Porque eu sou motorista que vou levar para todos os lados, né? Eu sou o braço forte que carrega esse garotinho aqui, que ele é forte, gente. Ele tem 10 anos, mas ele pesa 52 quilos. Então, a mãe aqui, ó, levanta peso todo dia com ele para lá e para cá. E bota no carro, e tira do carro, e leva para lá, e dá banho na hidro, e leva para a escola, e monta no andador para caminhar pela escola, que ele adora fazer isso. Então, assim, é uma rotina muito intensa, né? Ele estar em casa comigo, o que demandou? É muito interessante isso, demandou mais tempo ocioso, o que a gente não tinha, porque era um horário muito regrado. Era aquela coisa de você ter o horário para acordar, tomar o café em tantos minutos e já ter que sair, porque senão você pega trânsito, né? E então você tem que estar lá em tal horário, senão você atrasa para outra terapia que é em outro lugar, daí depois você chega, tem que estar com o almoço na mesa no horário certo, aquela correria, para poder ir para a escola e fazer o trabalho lá, que já tem um profissional esperando em determinado horário. Então, assim, nós não tínhamos um respiro. Uma coisa que me levou a pensar nesse tempo de quarentena é que talvez ele não estivesse preparado para desenvolver determinada habilidade naquele momento, naquele horário determinado da terapia, entendeu? Mas que ele está se sentindo à vontade, interessado e predisposto a aprender,
nesses intervalos que a gente não tinha em casa, que é um tempo maior de almoço, que ele pode interagir com o alimento, que ele pode demorar mais tempo para comer, tentando comer sozinho, né? Que é o fato dele estar, por exemplo, me auxiliando na cozinha, então ele precisa usar uma tala extensora que alonga toda a sua perna, e que ele fazia isso de uma forma, vamos dizer assim, bem chata, né? Se eu posso dizer assim, lá na clínica de fisioterapia. Agora ele pode fazer em pé, do meu lado, na pia, mexendo com água, lavando os potinhos, que é uma coisa que ele gosta muito de mexer com água. Então, o que eu acabei vendo é que talvez a gente tivesse numa rotina tão intensa de cumprir terapias, de cumprir um planejamento intenso na busca de uma promoção de desenvolvimento, que ele está podendo ter de uma forma muito mais tranquila e de uma forma, vamos dizer assim, que é mais prática para ele. Ele está tendo sentido para ele. Ah, então isso eu aprendo para isso. Então, ficar pegando coisinhas, fazendo um movimento de pinça, de repente, lá numa determinada terapia, né? Ou tentar chamar a atenção de tal pessoa, emitindo algum som lá na terapia que não fazia muito sentido para ele. Em casa, quando ele quer tomar uma água, faz mais sentido ele pedir para mim, tentar verbalizar isso, por exemplo, né? Então, para ele, em casa, com esse fôlego, a gente está podendo se organizar no sentido de ter sentido, ficou meio redundante, né? No sentido de ter sentido, mas vocês entenderam. Na questão de que ter uma função prática, esses exercícios, esses estímulos terapêuticos que ele fazia nas clínicas, né? Olha só, eu acho que é isso. Olha só que legal, né? Porque a educação do futuro, ela também prevê isso, da gente ajudar e a ensinar a colocar em prática aquele conteúdo que a gente aprendeu, porque senão ele fica um pouco solto. Por isso que ela fala do sentido ter sentido. Tem todo sentido. Você falou isso, eu falei 3 vezes, hein? Só para te dar mais sentido, porque o que você falou tem muito significado. Então você percebe que superou aquele medo inicial. Qual que é a mensagem que ficou desse desafio para você? Eu acredito que aquele medo inicial dele perder algum aprendizado, eu acho que passou. Até porque eu vejo que, assim, eu consegui olhar mais para o meu filho, olhar para as suas reais necessidades, e eu vejo nele, nas necessidades dele, uma questão que a maioria de nós também está pensando, que é assim, o que realmente está fazendo sentido para a nossa vida nesse momento, né? O que faz sentido para a vida dele, por exemplo? Que tipo de exercício, entre aspas, ou estímulo realmente é necessário para o desenvolvimento dele? Será que eu preciso cumprir um programa porque determinada terapia determina que seja assim, assado, nesse passo? Fazer a repetição exaustiva de determinado exercício, ou de repente lá no planejamento da escola aprender uma coisa que para ele não faz sentido? Será que isso realmente é importante para a vida dele? Então isso me fez repensar essa questão, assim, tanto para mim pessoalmente, que eu tenho refletido muito sobre isso, mas para ele também, né? Porque como ele não fala ainda, mas ele está aprendendo a se expressar. O que para a vida dele é importante nesse momento? E eu estou vendo que as coisas que a gente está conseguindo estimular e que ele está conseguindo aprender são coisas que são realmente importantes para ele e necessárias para ele. E eu acho que é uma questão que cabe para nós, assim, também, né? Vamos fazer, assim, uma autoanálise, olhar um pouquinho mais para nós, mas também olhar para o outro. O que será que essa pessoa realmente precisa, né? O que será que eu realmente estou precisando? Ou o contrário, será que eu realmente preciso disso ou daquilo, né? Para o meu filho, eu estou percebendo assim que a simplicidade dos estímulos diários da nossa vida está trazendo muito mais alegria e felicidade para ele do que o cumprimento de uma rotina exaustiva como ele tinha, e que não sei se estava trazendo os mesmos benefícios que ele está tendo agora. Bom, eu posso te garantir assim, eu estou vendo meu filho feliz, gargalhando sempre, né, com uma expressão de felicidade, de alegria. Então isso para mim já ganhou a quarentena, vamos dizer assim, já, né, contando que, se Deus quiser, a gente vai passar ileso disso também, né, que a questão da saúde é primordial, mas esse aprendizado de ver ele feliz, satisfeito,
É que nós estamos no rádio, né? Não tem como, mas se você pudesse ver a carinha de felicidade dele cada vez que ele consegue aprender ou desenvolver uma habilidade que ele ainda não tinha, nossa, e que ele vê uma praticidade, um sentido prático para aquilo, é uma alegria para mim que não tem tamanho, né? E eu espero que a gente possa ter essa felicidade aí também em cada coisa que a gente está fazendo, cada um na sua autoconquista, do que está buscando desenvolver também, assim como meu filho, né? A gente está recebendo aqui muitas mensagens porque essa entrevista está realmente de matar de linda. Está inspiradora. A Débora Santa Cruz está dizendo que ela adorou essa mãe linda. A Noêmia Queiroz falou, nossa, que show de mãe, como emociona, que Deus abençoe o Ian. E a Denise Chimal, ela falou assim, aquilo dando referência, inclusive, ao que a Elaine está falando, que muitas vezes a nossa rotina é o nosso estresse e que também a nossa rotina pode ser o nosso relax. Olha só, a Elaine está deixando uma mensagem muito boa para a gente de contemplação, uma mensagem muito grande de gratidão, uma mensagem muito forte de empatia, de intencionalidade. Olha quantas coisas que a gente já vem trabalhando aqui nesses temas durante esses quase 3 meses, 2 meses e meio de programa. Então a gente agora já está chegando no final da nossa entrevista, aquela hora que se eu tivesse uma sonoplastia fazia queria conversar muito mais com a Elaine, mas ela está sendo super inspiradora, porque ela está demonstrando determinação, garra, coragem, ousadia para enfrentar as adversidades, e ela está aberta a crescer todos os dias. Essa também é uma mensagem muito importante, que quanto mais a gente tiver acesso à inspiração, melhor, porque a gente precisa disso para crescer, de um estímulo. E o estímulo, essa história que ela trouxe para a gente hoje da vida dela, é um grande estímulo para a gente poder reavaliar uma série de pensamentos e de emoções na nossa vida. Elaine, eu vou agradecer a tua participação. Quero dizer aqui que você está inspirando realmente muita gente com toda essa garra, coragem, determinação, dedicação, e que você é uma mãe com M maiúsculo. Olha, aplaudo você, se eu pudesse em pé, senão eu derrubo aqui a mesa, mas a tua história tá linda demais. Eu quero sempre histórias de vocês e do Ian, e acho que você hoje vai ganhar muitos seguidores, porque muita gente vai querer conhecer um pouco mais da rotina e da história de vocês. Então, como que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo podem ter acesso a tudo isso que vocês fazem no dia a dia? Tá? Tem algum endereço para as pessoas acompanharem? Nossa, Cláudia, eu que agradeço muito mesmo o espaço para poder falar um pouquinho da nossa vida, né? A gente até brinca que as mães de criança especial vivem quase que um eterno isolamento, né? Isolamento social, né? Porque a gente sai do emprego, fica longe dos amigos e coisa e tal. E essa oportunidade foi ótima para falar um pouco mais da gente, né? Eu acabo escrevendo muitas histórias, coisas que acontecem com a gente no dia a dia, dessas correrias, agora mais em casa e tal, no Face que eu tenho, que é Elaine Cizilo, com S-S-I-Z-I-L-O, né? Ou no Instagram, que também é @Elaine Cizilo, tá? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dessas histórias, ver a fotinha do Ian, né? Conhecer ele, o meu gatinho. Entrem lá, dá uma olhadinha, dá uma curtida lá que vocês vão gostar de ver, tá bom? Muito obrigada mesmo, muito obrigada pela oportunidade. Um grande beijo para você e para todo mundo que está escutando. Elaine, conta sempre com a gente, tá? Eu já tô seguindo você. E especiais, vale a pena a gente reforçar aqui que especiais são pais que acolhem seus filhos com amor, tá? E a gente não pode esquecer disso. A gente é a base de vida para essa criança. Eu todo dia falo para minha filha que ela é minha vida, e sabe? Assim como o Ian é para a Elaine, assim como todos os filhos são para as mães. Então a gente precisa acolher com amor, fazer o nosso melhor, que aí, olha, não tem espaço para medo. E nessa hora que a gente está exercitando o amor, a gente também está ainda mais conectada com o dono do mundo, tá? Então, esse é um grande aprendizado que a gente tem para falar sobre essa superação, sobre essa coragem, sobre ousadia, que a gente vai continuar no próximo bloco, que meu tempo aqui, ó, já deu. A gente já volta.
Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, hoje arrasando nessa questão de medo para você deixar de vez essas fantasias que assombram a sua mente e que são fantasmas que muitas vezes você está alimentando, conectado ao passado ou ao futuro, gerando pânico, gerando uma série de estresse que podem ser desnecessários se você colocar sua cabeça no eixo e viver o presente. A gente vai aproveitar aqui um momento para dar um bom dia para quem eu não dei ainda, que entrou depois, que está nos acompanhando na live do Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, entra aqui sempre com a gente, que é muito legal ter vocês aqui. A Kelly Mafra está com a gente, Marco Miguel, um amigo de Portugal, olha que legal. Jimmy Allen está dizendo que o programa tá show. Ellen Martins, William Fleming, Leila de Marco. A Leila está contando que ela está enfrentando situações de pânico na vida dela e que por causa do pânico ela conseguiu administrar algumas coisas relacionadas ao medo, se fortaleceu na fé e está dizendo também que muito do incômodo ela já vem conseguindo superar e evoluir nesse período com mais autoconhecimento e com uma série de questionamentos que ela faz, que ela está ajudando com tudo isso a fazer com que os filhos cresçam e ela se desenvolva ainda melhor. Sandro Tarocchi, Paulo Sérgio Pereira, João Maurício Miranda, o César Rebelo, Carlos de Almeida Coelho, Gilberto Oliveira, Rosângela Silveira, que está dizendo que a gente é casal 1000, olha que legal. A Ellen Martins está falando que os pais são guerreiros, da Elaine, Carol. A gente recebeu um monte de aplausos aqui, porque a entrevista realmente foi muito legal. O José Geraldo Noronha, ele é professor na PUC e ele desenvolveu agora, há pouco tempo, um trabalho de realidade virtual com aqueles óculos para que os alunos dele não se sentissem mais com medo de fazer uma apresentação com uma grande plateia. Então, tudo isso daí que é realidade virtual, imagina que quem tem medo de uma plateia colocou um óculos que simulava aquele ambiente com bastante gente e que foi uma experiência bem positiva. Isso é muito legal. Eu vou falar sobre isso. A Eliane Fátima está com a gente também. A Kemily Nunes também está com a gente. Então, um bom dia para todo mundo e continuem sempre com a gente. Agora, nesse bloco, a gente vai falar que a gente precisa realmente ter ousadia para enfrentar o medo. Porque a gente não pode ficar estagnado. A vida muda, tudo tem fluxo, cada um tem o seu tempo, mas a superação, ela vem quando a gente ousa, quando a gente tem a coragem de enfrentar aquele medo e deixar aquele medo pequenininho e a gente fica, ó, grandão. Você falou em coragem, né? Existe a coragem, né? Que vem do coração, aquela ação pelo coração, né? Mas existe o outro lado que é a covardia e a estupidez. A estupidez é a falta de pensar, é você partir para cima de qualquer maneira. A coragem é enfrentar a si mesmo, isto é, quando você deu esse exemplo agora de usar uma máscara virtual para aprender a dar uma palestra na frente de diversas pessoas, o que você está fazendo? Uma grande estratégia. Qual que é a estratégia? Eu preciso contar para o meu cérebro que está tudo bem. Se eu conto para o meu cérebro que está tudo bem, eu vou treinando, eu vou criando avenidas mentais, avenidas iluminadas, todas mapeadas, e você começa a perder o medo porque você começa a saber que não há problema algum. Então, que tal você começar a pensar que não há problema algum? Então, existem estratégias para isso. Eu sempre gostei, na minha palestra de sonhos, desafios e expectativas, que eu falo que as pessoas têm medo de enfrentar os seus sonhos. Eu falo assim, você tem medo de um lugar escuro, uma rua escura que você tenha que atravessar à noite e você está sozinho? Veja, eu não estou falando para você ser estúpido, para fazer coisas imbecis, para enfrentar situações de risco e perigo. Mas você precisa passar por aquela situação. Vamos contar para o teu cérebro uma coisa, você está com medo? E a pessoa responde para mim, a plateia responde, sim, eu tenho medo. Agora imagine que naquele momento para um carro, aqueles carros enormes da polícia, saem policiais altamente bem armados e um deles inclusive é teu primo, isto é, a pessoa conhecida do teu cérebro. Você não se sente melhor? Sente, vira até macho, você quer levantar e você quer passar por aquela situação até com a coluna ereta, não é verdade? Agora vamos lá, você não tem aquele primo naquele momento e não tem outra saída, que eu falo problemas insuperáveis. Como é que você pode superar o teu medo? Eu olho para as pessoas e eu digo assim, eu vou falar o que eu faço, porque eu costumo caminhar na minha vida de mão dada com Deus. Deus fala assim, Jacir, você é louco, Deus não existe. Eu falei, não importa, o meu Deus existe. Isto é, então se eu estou de mão dada com o cara que é o dono do universo, que é o cara mais poderoso e que quer meu bem, eu estou contando para o meu cérebro que eu posso estar bem. Isto é, quando eu falei há pouco que medo algumas vezes pode ser ilusão,
eu posso criar uma ilusão benigna para mim. Eu não estou falando que Deus é ilusão, eu estou falando que aquilo que você conta para o teu coração e você sente ser melhor para cuidar de um filho especial, para cuidar de uma doença grave, para cuidar de um problema e não simplesmente ficar rezando e pedindo um milagre. O milagre é você. Deus olha lá de cima para você, está de mão dada com Ele e Ele fala, cara, você já é um milagre. Olha o teu tamanho frente ao tamanho do problema que é muito menor. Se a vida da gente é um drama, então que seja que nem Shakespeare. Os covardes morrem muitas vezes antes da sua morte. Os corajosos morrem uma vez só. É importante a gente entender que a maior parte dessas mortes deve ser desgosto ou frustração. Olha que legal você pensar nisso. Tá? Então, porque é muito mais fácil. Não tá fácil viver o mundo que a gente está vivendo, mas é muito melhor a gente ter ousadia e sair do lugar do que ficar para trás, ficar com medo de seguir adiante. Então, vamos repensar isso, né? Ainda mais com uma entrevista tão inspiradora como a gente teve uma mãe que teve ousadia, que acreditou, que exercitou a fé, que se inspirou e que o melhor de tudo, tá vendo que tá dando certo e ela se aproximou do filho e tá vendo o filho feliz. Não tem coisa melhor para a mãe do que colocar aquele ensinamento que ele teve, ou toda essa bagagem de tudo aquilo que eles já construíram até agora, colocar em prática, porque mãe é isso. Mãe é essa construção todo dia de afetividade, de relação, de abraço, de carinho, de orientação, de certo e errado, sabe, de cuidado, de proteção, de segurança. Então, que a gente possa aprender o amor com as nossas mães, para a gente poder se cuidar e cuidar de quem a gente ama com todo esse legado que elas deixaram, de sementes que elas plantaram no nosso coração. Posso te dar mais uma grande estratégia, então, para superar o medo? Tenha um motivo. Tenha um grande motivo para superar, porque se a vida é um drama, a vida também tem muitas coisas reais. Existe o drama do cinema. Então, se é para falar de cinema, você já assistiu o filme 1917? 1917 trata de 2 soldados que foram dados como missão atravessar todo o campo inimigo, daquelas trincheiras, naquela coisa horripilante que estava lá, para avisar um outro pelotão de soldados que eles iam ser enganados, iam ser emboscados pelos alemães. Eu não vou contar o filme aqui para você. Assista, o filme é lindo em cenas, em tudo, e tudo é maravilhoso. Mas aqueles 2 soldados foram. E eles atravessaram aqueles campos porque eles tinham um motivo, salvar milhares de pessoas. E um deles tinha um motivo maior, o irmão dele estava naquele pelotão. Eu quero dizer o seguinte, olha o motivo dessa mãe que você acabou de ouvir, né, desse testemunho. Que motivo que você vai colocar no teu coração para você superar os teus medos e mostrar que você é capaz. Aqueles soldados mostraram. Essa senhora, essa mãe que falou aqui agora, mostrou. Eu precisei superar todos os meus medos para diversas coisas e superei. Eu já contei aqui até o meu medo de exercer a medicina. E superei por quê? Porque eu confiei nos meus recursos, confiei em Deus, fiquei de mão dada com Ele e contei para o meu cérebro que era possível. E quando for impossível, sabe o que vai acontecer? Você vai sorrir e vai agradecer a Deus pelo presente da vida que você tem, porque ela é muito digna de você e você precisa ser digno da vida e parar de se esconder dentro de casa. Não perca teus sonhos, não deixa de fazer e viver tua vida, não deixa de acordar e fazer tudo de bom para você e para o mundo e para os outros. Você acha que é fácil para mim vir aqui todos os dias, conversar com você, tentar te trazer coisas da melhor maneira possível, os riscos eventuais que a gente corre, a gente abre mão de uma série de coisas para estar aqui também. A vida é assim. Essa senhora que falou, ela está abrindo mão de uma série de coisas para cuidar de um filho. Tem então um grande motivo. E assista o filme no final de semana, 1917, você vai se encantar com você, não com os 2 soldados. Eles são você. Deus não disse que ia ser fácil, mas Ele garantiu que ia valer a pena. E vale a pena porque todos os dias a gente precisa acordar para ser melhor, para a gente aprender, para a gente inspirar, para a gente crescer, para a gente ficar forte. Essa é a trajetória entre o nascer e o morrer que a gente tem que fazer, né? Senão as coisas perdem o sentido. Elas não têm o sentido, a mesma coisa que a Elaine estava dizendo. Então, agora que a gente já vai encaminhando para o final, vamos trabalhar melhor essa coragem, a ousadia, porque esse tipo de coisa a gente pode aprender e pode praticar. Como o Jacir estava falando, quanta coisa supera. Ele já teve vergonha de falar em público, medo de falar em público. Tudo isso a gente já falou aqui, inclusive. Então, todos nós
já superamos medos e já enfrentamos coisas muito piores do que uma quarentena de ficar em casa, no conforto, cuidando de quem a gente ama. Irrita, às vezes, sim, a gente quer fazer uma coisa e a outra situação está impedindo a gente, incomoda. Tem uma série de coisas que são desconfortáveis, mas no momento em que está incomodando a gente, respira fundo, né? Cheira a flor, sopra a vela 10 vezes se precisar, mas aprenda a encontrar em você, a reconhecer em você todas as emoções que você está sentindo, porque você reconhecendo, você consegue não jogar para um filho a tua raiva, ou a braveza, ou o incômodo. Quantos pais batem num filho porque estão irritados com alguma outra coisa? É justo para eles? Não é, gente. Muitas vezes a gente projeta no outro problemas que a gente tem, e isso faz com que o outro muitas vezes tenha medo. Nossa, vai explodir. Nossa, e agora? O que vai acontecer? Sabe, a gente não pode ser bomba relógio. A gente tem que ter esse autocontrole muito mais rígido da nossa emoção, de toda essa vivência que a gente está podendo ter agora em casa. Ou seja, a gente está no colo de Deus. Hein? A gente está conseguindo aprender com uma situação de crise mundial, com o enfrentamento que todos estão passando, para que a gente faça upgrade. É isso que a gente vem falando. Deixa eu contar uma coisa que é muito importante para você entender agora de uma vez por todas. Você está acordado. Por estar acordado, você está consciente. E num nível de consciência, com circuitos cerebrais funcionando. Você construiu esses circuitos, ou há milhões de anos eles vêm sendo construídos, não importa. Esses circuitos estão contando uma história, uma narrativa. E essa narrativa precisa ser modificada. Superconsciência tem uma estratégia formada em 4 palavras. Acreditar. Agora então, para colocar no contexto, acredite de uma maneira diferente. Segundo, se você acreditou, compreenda como as coisas funcionam. Terceiro, a partir do momento que você acreditou e compreendeu diferente, você dá novos significados. Deu novos significados, faça novas escolhas e fique bem, porque Deus quer você feliz. Todos nós queremos. Exatamente. Então, primeiro passo, reconheça aquilo que te falta para você superar esse medo, tá? Para você poder enfrentar, e mude junto com a vida, porque a vida vai mudar muitas vezes e você precisa ter coragem para acompanhar tudo isso. E o melhor, você vai saber que você está mudando junto com a vida, tá? Tudo está mudando e você está junto. Então, enfrenta isso que vale a pena, tá? Um bom dia também para o Danilo Piccolo, assistindo a gente da Suíça, o Armando Paes. A Elaine, que nos deu entrevista, está agradecendo aqui, dizendo que o programa é maravilhoso. Maravilhosos são vocês que nos acompanham todos os dias e que nos dão essa força para a gente mostrar para todo mundo que o mundo é bom, que o ser humano vale a pena, tá? A gente acredita em todos vocês. E que nós acreditamos que você é a pessoa mais importante do universo. Muito obrigada. Até amanhã.